Olá pessoal, bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade à nossa análise aqui. Agora um tema também importantíssimo para a sua OAB, imunidades tributárias, tá? Vocês viram lá no nosso curso teórico que as imunidades são uma das espécies de limitação ao poder de tributar, juntamente com os princípios e a competência tributária. Então, vamos ver lá como é que a banca costuma cobrar imunidades tributárias. Questão de número 39, pessoal. O Estado Y... para cá. O Estado Y, e a gente a marca, lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para a cobrança de créditos de ICMS decorrentes de produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, o Estado Y cobrou o pagamento de multa em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, olha só, descumprimento de obrigação acessória legalmente prevista. Tendo em vista, assinale a afirmativa correta. Então, olha só, pessoa jurídica foi cobrado de ICMS e que mais? E multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Pela venda de livros eletrônicos. Acabei pulsando essa parte. Então, o Estado Y lavrou auto de infração em face da pessoa jurídica PJ para a cobrança de créditos de imposto sobre circulação de mercadorias, o ICMS, decorrente da produção e venda de livros eletrônicos. Adicionalmente aos créditos de ICMS, cobrou pelo descumprimento de obrigação acessória. Pessoal, imunidade tributária aqui dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Eu dei a dica para vocês lá no curso teórico. Nós temos várias imunidades espalhadas pelo texto da Constituição, mas para fins de OAB só se preocupe com as imunidades que estão em um único inciso da Constituição. Artigo 150, inciso 6, a linhas A, B, C, D e E, ok? Nesse caso, a gente tem a imunidade tributária cultural, a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Pessoal, nessa parte de imunidades tributárias, eu falei para vocês, a gente não tem muita legislação. É um inciso da Constituição e acabou-se. O que a gente tem muito é jurisprudência. E qual é a jurisprudência do STF nesse caso? Olha só, ele fala que é livro eletrônico. A Constituição não fala se o livro é eletrônico ou não. A jurisprudência do STF, nesse caso, costuma ser bem ampliativa. Livro eletrônico também está protegido pela imunidade. Álbum de figurinha também está protegido pela imunidade. Jogos de carta que não seja baralho, aqueles RPGs de cartas, também está protegido pela imunidade. Enfim, revistas, qualquer veículo que se assemelhe a um livro, a um periódico, uma revista, um jornal, alguma coisa, que tenha veiculação de algum conteúdo informativo, está equiparado a livro e também está gozando dessa imunidade tributária. Paralelamente, pessoal, o que é que não goza de imunidade? Um caderno que você for comprar. Se você for comprar um caderno em branco, ou aquelas folhas de livro, um livro contábil que também é em branco, lá como não tem nenhuma informação, isso não está protegido pela imunidade tributária. Então, muita atenção com esse detalhe, pessoal. É assemelhado a um livro, jornal, periódico, qualquer coisa dessa, seja eletrônico ou não, tem veiculação de informação, está protegido pela imunidade. Muita atenção com as jurisprudências do STF nesse caso. Item A. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos. Por outro lado, é incorreta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Mais um detalhe aqui, tá, pessoal? A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, ok. Mas é incorreta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória? Pessoal, imunidade tributária, ela só vai proteger a obrigação tributária principal. O que é que isso quer dizer? A gente já viu, né? No curso teórico, obrigação principal, pagar o tributo, pagar a multa, pagar juro, pagar a correção monetária, qualquer coisa que for pagar, sempre será a principal, não tem exceção. E o que não for de pagar, fazer ou não fazer, vai ser obrigação tributária acessória. Beleza. Imunidades e isenções, em regra, elas só vão abranger as obrigações principais. Ou seja, você não vai precisar pagar o tributo. Mas ela não abrange a obrigação acessória. Você ainda estará obrigado ao cumprimento da obrigação tributária acessória. E aqui um detalhe, certo? Diferente do direito civil, podemos ter sim a obrigação acessória sem a existência de obrigação principal. Ou seja, se você tem uma entidade imune, ainda que ela seja imune, ou seja, que ela não tenha obrigação principal, ela ainda assim vai ter que fazer escrituração dos livros contábeis, ela vai ter que emitir nota fiscal, ela vai ter que cumprir suas obrigações acessórias ainda assim. Se não cumprir a obrigação acessória, aí vem uma multa, que é justamente anunciada a questão. B. A imunidade tributária em relação aos livros eletrônicos, no entanto, tendo em vista a previsão legal, é correta a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação acessória. Por enquanto, ok, não encontrei nenhum erro nessa alternativa. Vamos lá para C. É correta a cobrança de ICMS, uma vez
vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos. Isso aqui está indo pela literalidade da Constituição, está desconsiderando a jurisprudência do STF sobre o tema, portanto está errado. D. É correta a cobrança de ICMS? A gente já sabe que está errado. Uma vez que a imunidade tributária somente abrange o papel destinado à impressão de livros, jornais e periódicos, também está errado. Pela jurisprudência do STF, o livro eletrônico, não apenas o livro eletrônico, mas o leitor do livro eletrônico também está protegido pela imunidade, gabarito letra B. Então, tem imunidade? Tem, mas se descumprir a obrigação acessória, vai ter que pagar a multa. Perfeito? 39, letra B, questão de número 40. O reitor de uma faculdade privada sem fins lucrativos, faculdade sem fins lucrativos, cujas receitas, inclusive seus eventuais superávites, são integralmente reinvestidos no estabelecimento de ensino, deseja saber se está correta a cobrança de impostos efetuada pelo fisco, que negou pretendida imunidade, sob o argumento de que a instituição auferia lucros. Na hipótese sobre a situação do fisco, sobre a atuação do fisco, assinale a afirmativa correta. Mais uma questão, pessoal, sobre imunidade, dessa vez a imunidade das entidades de educação, ele fala que é uma faculdade, entidades de educação sem fins lucrativos. O que é que a gente sabe sobre a imunidade dessas entidades de educação e de assistência social sem fins lucrativos? Pode ter imunidade? Pode, desde que, justamente, elas sejam sem fins lucrativos. O que é que significa você ser sem fins lucrativos? Significa dizer que você não repassa lucros para os seus sócios, você não faz divisão do lucro, isso não quer dizer que você não possa oferir, certo? Que você invista todo o dinheiro aqui no Brasil, você não mande dinheiro para o exterior e que você faça, que eu tinha falado, toda a escrituração contábil. Então, olha só, para ter imunidade, você tem que fazer a escrituração contábil, que é uma obrigação acessória, curiosidade, né? Acessória sem a principal. Não pode passar o dinheiro para os sócios, não pode passar lucro para os sócios, não pode fazer distribuição de lucro e não pode remeter dinheiro para o exterior. Tem que aplicar todo o dinheiro aqui no Brasil. Beleza. Agora, olha só. Jurisprudência do STF, tá, pessoal? Em nenhum momento a Constituição exige que essa entidade tenha prejuízo. Ela pode sim ter lucro. Na verdade, é bom que ela tenha lucro. Porque quanto mais lucro ela tiver, mais ela pode reinvestir nas próprias atividades. E reinvestindo, ela melhora a qualidade do seu ensino. Então, é bom que ela tenha lucro. O que ela não pode é distribuir esse lucro entre os seus sócios. Perfeito? Então, a atuação do fisco aqui está certo ou está errado? Está errado por quê? Porque ao oferir lucro não é impedimento da imunidade tributária. O que é impedimento? Seria distribuir esse lucro auferido. Ele pode muito bem pegar esse lucro e reinvestir na sua atividade de ensino. É louvável, inclusive, que ele faça isso. Bora lá para as alternativas. A. O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições de ensino que não sejam superavitárias. Falso. Ele pode sim ser superavitário. É bom que ele tenha superávit, porque se ele for trabalhando no prejuízo, cedo ou tarde ele vai quebrar, né? O fisco agiu corretamente, pois a imunidade tributária apenas alcança instituições públicas de ensino. Falso, tá, pessoal? Essa imunidade tributária não alcança apenas instituições públicas de ensino. Na verdade, essa imunidade específica, ela não quer saber se é público ou privado. Ela diz o quê? Instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos. Acabou-se. C. O fisco não agiu corretamente, pois não há impedimento à distribuição de lucro pelo estabelecimento de ensino imune. Há sim impedimento à distribuição de lucro. Só que a questão não fala que ele distribui o lucro. Na verdade, ele diz, o lucro é integralmente reinvestido. Então, ok, está errado, C. D. O fisco não agiu corretamente, pois para que seja concedida tal imunidade, a instituição não precisa ser deficitária, ou seja, ela não precisa trabalhar no prejuízo, desde que o superávit, desde que o lucro, seja revertido para suas finalidades. Perfeito, gabarito letra D. Questão de número 40. O município X instituiu taxa a ser cobrada exclusivamente sobre o serviço de coleta, remoção e tratamento de lixo e resíduos provenientes de imóveis. Então, o município instituiu um tributo contraprestacional chamado taxa, que a gente sabe que serve justamente para o serviço de coleta, remoção e tratamento de lixo proveniente de imóveis, a chamada coleta domiciliar de lixo. A igreja ABC, com sede no município X, foi notificada da cobrança da referida taxa. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, igreja tem ou não tem imunidade?
Igrejas têm sim imunidades de qualquer religião que seja. Igreja católica, protestante, até se for igreja satânica, ela também vai ter uma imunidade, desde que ela seja reconhecida como uma igreja. Não importa o credo, candomblé, Uganda, tudo isso aí, ok? Não interessa o credo, sendo uma igreja, vai ter imunidade tributária. A grande questão é, e a dica que eu coloco para vocês no material teórico, todas as imunidades que são importantes para a gente, para a nossa OAB, todas elas só se aplicam a impostos, beleza? Impostos sobre patrimônio, renda e serviços. Taxa é um tributo, mas taxa é imposto? Não. Quais são as espécies de tributos? Uma das espécies de tributos são os impostos. Outra são as taxas, são espécies diferentes. E aí tem contribuição de melhoria, contribuição social e o empréstimo compulsório. Como a imunidade da igreja, na verdade todas as imunidades gerais, né, que a gente indica para vocês, todas elas só se aplicam a impostos, e aqui foi uma taxa, a igreja está protegida de pagar essa taxa? Ela vai ter que pagar essa taxa ou não? Ela tem que pagar, por quê? Porque essa taxa não está abrangida pela imunidade tributária delas, ok? E tem as igrejas são imunes, de fato elas são imunes, portanto não devem pagar a taxa. Falso. Elas são imunes a impostos sobre patrimônio, renda e serviços. E taxa, obviamente, não é imposto. A taxa é inconstitucional, pois não é específica e divisível. Falso. A gente já viu jurisprudência do STF, que diz o quê? Que taxa exclusivamente, né, de coleta domiciliar de lixo dos imóveis é totalmente constitucional. Opa! É específico assim divisível, portanto o item está errado. C. A taxa é inconstitucional, uma vez que os municípios não são competentes para a instituição de taxas. Pessoal, quais são os 3 tributos de competência comum que podem ser instituídos por todos os entes? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, item C, errado. D. A taxa é constitucional, perfeito, e as igrejas não são imunes, porque a igreja não é imune do pagamento de taxa. Se fosse uma contribuição de melhoria, a igreja tinha que pagar? Tinha que pagar também. O que é que a igreja não tem que pagar? O IPTU, por exemplo, ok? 41, letra D. 42. Determinada editora de livros, revistas e outras publicações, então olha só, foi autuada pela fiscalização de certo estado, onde mantém a sede da sua indústria gráfica, pela falta de pagamento do ICMS incidente sobre álbum de figurinhas. Pessoal, álbum de figurinhas, jurisprudência do STF, isso aqui infelizmente não tem como fugir, é também protegido pela imunidade tributária. Então, livro, jornal, periódico, revistas de qualquer conteúdo que ela tenha, inclusive, detalhe, revistas pornográficas também estão protegidas pela imunidade, também não vão pagar imposto. Livros digitais, o leitor do livro digital também não vai pagar imposto. Álbum de figurinhas também não paga imposto. Por quê? Porque o STF assim entendeu. Beleza? A jurisprudência do STF. Nessa linha, à luz do entendimento do STF, como ele bem fala, sobre a matéria em pauta, tal cobrança é inconstitucional por força da aplicação da isenção. Pessoal, se está na Constituição, essa é a diferença de isenção para imunidade, tá? Isenção está na lei, imunidade está na Constituição. Como a gente sabe que a imunidade cultural dos livros, jornais periódicos está na Constituição, então não pode ser isenção, só pode ser imunidade. Essa cobrança é inconstitucional por força da aplicação da imunidade tributária, gabarito letra B. Por que está errado? O C está errado porque diz constitucional por força da inaplicabilidade da imunidade, é inconstitucional e a imunidade aplica-se sim. D. Inconstitucional por estar se referido tributo a distrito à competência tributária da União Federal. O ICMS é competência da União? Não, o ICMS é tributo de competência dos estados. Gabarito letra B de bola. Questão de número 43. Uma autarquia federal, salvo engano é a nossa penúltima. Uma autarquia federal proprietária de veículos automotores adquiridos recentemente, ou seja, a autarquia proprietária de veículos automotores adquiridos recentemente foi surpreendida com a cobrança de IPVA pelo estado responsável pelos licenciamentos, não obstante vincular a utilização desse serviço às suas finalidades essenciais. Com base na hipótese, assinale a afirmativa correta. Pessoal, uma das principais imunidades que nós temos é a chamada imunidade tributária recíproca. Por que ela é chamada recíproca? Ela diz o seguinte: União, Estado, DF e municípios não podem cobrar impostos reciprocamente. A União não pode cobrar imposto dos estados, do DF, nem do município. O município não pode cobrar imposto da União, nem dos estados, nem do DF, e assim em diante, tá? União, Estado, DF e municípios, União, Estado, Distrito Federal e municípios não podem cobrar impostos reciprocamente uns dos outros. E aí a gente tem a chamada
imunidade tributária recíproca extensiva, que é justamente a extensão da imunidade recíproca às autarquias, desde que patrimônio, renda e serviço esteja vinculado com suas finalidades essenciais, que é exatamente isso que a nossa questão traz. Então, traz uma autarquia, que possui um veículo automotor, esse veículo está sendo utilizado na sua finalidade essencial. Pronto, preencheu todos os requisitos para a extensão da imunidade tributária recíproca. Então, essa autarquia não vai precisar pagar o IPVA, por quê? Porque ela vai estar beneficiada pela imunidade tributária recíproca extensiva, ok? Vamos para as alternativas. A cobrança é constitucional por se tratar do fato gerador do IPVA? Falso. Não ocorre o fato gerador nesse caso, por se tratar de uma imunidade. B. A cobrança é constitucional por se tratar do princípio da capacidade contributiva? Não interessa a capacidade contributiva porque ela vai ter uma imunidade. C. A cobrança é inconstitucional por se tratar de isenção? Por que é que não é isenção? Se está na Constituição, é igual a imunidade. Se está na lei, igual a isenção. Está na lei, isenção. Está na Constituição, é imunidade. É só isso a diferença, tá? Sobrou, item D, a cobrança é inconstitucional por se tratar de hipótese de imunidade tributária. Que tipo de imunidade? Imunidade tributária recíproca, extensiva ou recíproca por extensão. 43, letra D. Para finalizar, questão de número 44, a imunidade recíproca impede que? O que é que impede a imunidade tributária recíproca? A gente acabou de ver, né? A União cobra imposto de renda sobre os juros das aplicações financeiras dos estados e dos municípios. O que é que diz a imunidade recíproca? União, estados, DF e municípios não podem cobrar impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Gabarito 44, letra A. B. O município cobre taxa de licenciamento de obra da União. Pessoal, as imunidades não se aplicam às taxas, só se aplicam aos impostos, tá? Então, taxa de licenciamento precisa sim ser paga. C. Impede que o Estado cobre contribuição de melhoria em relação ao bem do município. Pessoal, imunidade não abrange nem taxa nem contribuição de melhoria, só vai abranger os impostos. Então, B e C errados. D. O Estado cobre tarifa de água consumida em imóvel da União. Primeiro que tarifa não é tributo, como a gente já viu, tarifa é preço público. D também está errado, gabarito da 44, letra A. E com isso, pessoal, a gente encerra as nossas questões sobre imunidades tributárias, tá? É um tema também muito importante e você vê que o que é cobrado em imunidade não é bem literalidade de norma, até porque a gente vai ter um inciso apenas da Constituição versando sobre todas essas hipóteses de imunidades. O que é importantíssimo para a imunidade é você estar atento com a jurisprudência do STF. Forte abraço para vocês e até o próximo